Olá, turma, bom dia. Vocês estão bem? Espero que sim. Estamos iniciando agora mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós estamos trazendo um conteúdo novo para vocês, que é o gênero textual romance, certo? Nós vamos explicar um pouco o que é esse gênero, as principais características e, na sequência, vamos aplicar uma atividade para a gente fixar os conteúdos. Certo? Então, o que é o romance? Quando a gente fala em romance, a primeira coisa que a gente pensa é aquele romance bem romântico, né? De um casal, de duas pessoas que ficam trocando declarações entre si, etc. Mas na realidade, o romance ele não se trata só disso. É também, mas não é essencialmente isso. Romance, ele quer dizer uma prosa, ou seja, um texto mais ou menos longo, certo? Geralmente o romance ele é um texto um pouco longo, onde se falam de fatos imaginários, certo? Muitas vezes eles podem ser inspirados ou não em histórias reais, e fala também de aventuras, de estudos de costumes de um local, faz uma crítica social. Então, assim, o gênero textual romance, ele abarca diversos contextos presentes em nossa sociedade. Existem vários tipos de romance e várias características também que nós vamos conhecer na sequência. O que é que forma um romance? Um texto romântico, ele é formado a partir de quê? De acontecimentos, evidentemente. Esses acontecimentos eles são chamados de ação, que é aquilo que está se desenrolando na obra. O lugar, certo? Todo romance ele tem um lugar, um ambiente no qual ele está acontecendo. O tempo, certo? O que é esse tempo? O tempo ele acontece de duas formas. Ele pode ser tanto cronológico, que é aquele tempo bem certinho, que segue a sequência de dia, mês, anos, semanas, as datas bem corretas, bem organizadas, todas alinhadas. Mas ele também pode ser um tempo psicológico, que não necessariamente vai seguir essa ordem de dia, mês e ano, certo? No tempo psicológico é um romance mais imaginário, certo? Que ele vai contar sobre coisas que aconteceram no passado, ou então ele vai fazer um salto para o futuro, certo? Não necessariamente seguindo a ordem cronológica dos fatos. E tem também os personagens, certo? Todo romance ele é formado a partir da presença de personagens, que são aquelas pessoas que estão presentes no texto, dando vida e sendo os protagonistas das histórias que estão sendo contadas. As personagens elas se dividem em dois tipos. Ela pode ser uma personagem plana. A personagem plana é aquela personagem bem comum, que você compreende a atuação dela de forma bem fácil ali naquela obra. Mas também tem a personagem redonda, que é uma personagem mais complexa, mais difícil de se compreender a atuação dela ali. Mas, de uma forma geral, são esses dois tipos de personagens que nós temos no romance. E tem também outras partes constituintes desse tipo de gênero, certo? A trama, que é a história, né? Essa é uma das mais importantes, porque a história ela vai falar do que é que está se tratando aquele texto. O ponto de vista, certo? Todo romance, por mais diversificado que seja, diante dos diferentes tipos de romance que nós temos, ele vai apresentar um ponto de vista do autor. Ou seja, o que é que o autor pensa a respeito daquilo. Não vai ser uma opinião direta, certo? Ele não vai estar em primeira pessoa. Mas, a partir da interpretação que a gente faz, nós vamos compreender o que é que o autor ele quer dizer com aquele tipo de texto, com aquele texto. E, evidentemente, o narrador, que é a pessoa que está contando a história. Fabrício, e quais são os tipos de romance, certo? A gente tem o romance histórico. O romance histórico ele vai falar da vida e dos costumes de um lugar, certo?
Romance histórico, ele vai ser mais esse aspecto da história mesmo, que não necessariamente vai trazer algo romântico, como eu disse no início da aula, mas que vai falar especificamente daquele lugar, qual é a história daquele lugar, os costumes, os hábitos da gente que vive naquele lugar. Esse tipo de romance é chamado de romance histórico. Romance romântico, agora sim, certo? A gente vai ter um romance com idealismo da pessoa que a gente gosta, com declarações de amor, com elogios, certo? Mas também pode ser amor não necessariamente a outra pessoa. Pode ser o amor à pátria, o amor ao local que você vive, certo? O romance romântico, ele aborda todas essas formas de amor, de apego, tanto a uma pessoa como a um local ou algum outro ser, outro contexto. Aí temos também o romance realista, certo? Esse tipo de romance ele vai fazer uma crítica social ou às instituições, certo? Eu disse nesse instante que o romance ele apresenta o ponto de vista do autor. Digamos que o autor ele não esteja muito satisfeito com alguma coisa que esteja acontecendo na sociedade. Aí ele vai usar o romance, certo? Ele vai usar o seu texto para criticar aquele aspecto da sociedade o qual ele não está gostando. Esse tipo de romance ele é chamado de romance realista, certo? Se caracteriza por ser algo bem real mesmo. Nos outros tipos de romance, nós vamos ver mais à frente que é uma coisa mais idealizada, certo? Não é uma linguagem bem direta. A gente tem que interpretar, tem que fazer um esforço para compreender o que é que o autor está querendo dizer. Mas quando a gente chega aqui no romance realista, a gente vai encontrar a realidade tal qual como ela é, porque o autor ele vai dar a sua opinião de forma bem clara, de forma bem nítida. Tem também o romance modernista, certo? Ou modernismo, que é bem semelhante ao romance realista. Só que esse, por sua vez, ele expressa uma inquietação social, não necessariamente só do autor, mas algo que inquieta a sociedade como um todo e que a gente vai encontrar presente naquele romance. Pronto, aí agora a Gislaine vai continuar apresentando para vocês um texto que pertence ao gênero textual romance. E na sequência nós teremos a atividade referente a essa aula. Bom, na sequência não. É, na sequência. Para isso, nós trouxemos um fragmento de um romance, um trecho de um romance, que logicamente seria maior, mas trouxemos só um trecho, para vocês analisarem para responder algumas questões da atividade. Eu não vou ler aqui agora, porque senão fica muito longo, porque é muito longo, não demora bastante. O que vocês precisam saber sobre esse texto, sobre esse trecho? Ele vai contar a trama dele, a história é sobre um menino que fica doente e ele muda de lugar por conta disso. Durante as férias, acabando as férias, ele, neste novo lugar, ele entra em uma nova escola e conhece outra professora e outros coleguinhas. E aí, para vocês refletirem, fica a questão de como vocês se sentiriam se mudassem de lugar, mudassem de escola, um lugar novo, pessoas novas. O texto vai trazer isso. O menino narrador é um narrador personagem, porque ele narra a história e ele participa da história, então ele é um personagem e o narrador. Ele vai tratar sobre como ele agiu da forma, depois que saiu do lugar onde morava e se mudou, entrou para outras escolas e conheceu outras pessoas. Então, o
texto vai tratar sobre isso. Como ele reagiu? Será que ele gostou? Será que ele ficou triste? Será que ele ficou feliz? Então, vocês vão ler o texto, saber como ele reagiu, e aí vão responder as questões que nós fizemos para vocês. Primeira questão. De acordo com o trecho do romance que você leu, responda as questões a seguir. Quem é o autor desse trecho? Em todo o texto, é importante vocês saberem quem fez, quem escreveu. Onde vocês vão encontrar isso? Sempre no finalzinho do texto. Ó, aqui tem a fonte, o nome do autor, onde foi publicado, o ano que foi publicado. Sempre é importante saber quem escreveu aquele texto, quem escreveu aquele romance, aquele conto. O menino Cazuzinha, como é um trecho, apenas uma parte, né, de um romance maior, então não traz o nome do menino. Porém, o nome do menino é Cazuzinha. Como o menino, como o menino Cazuzinha foi recebido ao chegar na escola pela diretora e pelos alunos. Então, vocês vão procurar no texto como ele foi recebido ao chegar à escola. Na sua opinião, o narrador protagonista ficou feliz ou triste com a mudança de lugar? Vocês vão ler e vão refletir. Será que ele ficou triste ou feliz depois que mudou de escola e de cidade de escola? A letra D. Cite 4 características atribuídas à dona Janoca. Isso trazendo a questão dos adjetivos só para vocês praticarem mais. 4 características atribuídas à dona Janoca, a diretora, que é professora também e vai ensinar os alunos, e a Cazuzinha. No texto fala bastante sobre ela, como ela era fisicamente, como ela é o jeito dela. Então, vocês podem pegar apenas 4 características e responder a letra D da primeira questão. A segunda questão, indique entre as alternativas abaixo a que traz um trecho referente à dona Janoca, como educadora. Letra A, era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença? Será que é essa? A letra B, se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Letra C, havia nas suas maneiras suaves um quê de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. E letra D, ensinava meninos, porque isso consistia o prazer de sua vida. Vocês vão marcar a parte em que se refere a dona Janoca como educadora, não como pessoa, como ser humano, mas como educadora. De que forma ela agia como educadora, o que ela achava sobre ser educadora. Então, pensem bastante, reflitam. E a terceira questão, porque ao final do texto o narrador afirma que as paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. Vamos olhar no final do texto. Aqui, ó. As paredes, por si sós, faziam as delícias da pequenada. Vocês vão ler o que está escrito em seguida, porque vai explicar, e vocês vão refletir e responder nessa terceira questão aqui, tá bom? A quarta questão, Fabrício vai explicar para vocês. Então, pessoal, essa quarta questão, ela remete um pouco àquilo que eu expliquei no início da aula. Ela vai dizer bem assim: o gênero textual romance, ele possui características predominantemente narrativas, certo? Que é narrativa, vai contar uma história. Com base nisso, identifique, dentre as alternativas abaixo, a única que não é verdadeira, certo? Então, dentre essas 4 alternativas que tem, apenas uma é falsa. Vamos analisar. O romance apresenta o ponto de vista do autor a respeito da temática que o mesmo está abordando. Isso aí é verdadeira ou é falsa?
Lembra aí do que eu falei nesse instante, do que é que o romance ele vai falar a respeito daquilo que o autor pensa sobre o texto. O romance se trata de temas especificamente românticos, não falando a respeito dos costumes de um lugar, crítica social, inquietações e aspectos patológicos dos personagens. Patológico quer dizer uma doença, certo? Algo que se remete a uma doença. Então, o romance ele é uma coisa essencialmente romântica. No início da aula eu falei sobre isso. Aí, se a casa sair não for a verdadeira, aí vocês assinalam com X, certo? O romance se caracteriza por ser geralmente uma narrativa longa e em formato de prosa, certo? Isso aí está praticamente dado, né? Essa questão. E o romance pode ou não ser inspirado em histórias reais. Tudo isso foi explicado lá no início da aula. Então, vocês voltam aí o vídeo e tentam responder corretamente, certo? Vocês marcam aí no caderno de vocês qual é a alternativa que é falsa, perdão. Quinta questão. Quais das alternativas abaixo não apresenta um tipo de romance, certo? Dos romances que eu expliquei, dos tipos que foram apresentados agora há pouco, existe apenas um que eu não falei, certo? Será se foi histórico, romântico, naturalista ou ensaístico, certo? Observem aí vocês assinalam, ou melhor, vocês escrevem no caderno de vocês quais as alternativas não apresentam um romance, um tipo de romance, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida em relação à atividade, vocês podem entrar em contato com a gente no privado e perguntar, que a gente explica para vocês e tira todas as dúvidas, certo? Boa atividade, boa resolução de atividade. Tenha um bom dia. E é isso, pessoal. Tchau. Até mais. Sexta-feira estaremos de volta com a correção da atividade E e conteúdo iniciando conteúdo novo. novo para vocês. Até mais. Tchau. Até. Tchau.